Irmãos, vou trazer a palavra hoje. Na verdade, já estava com essa palavra pronta antes de a gente começar com essa sequência dos ensinamentos que o Osni trouxe para nós. E é engraçado como o Espírito Santo fala com a gente, né? Como as coisas vão. Cada vez que a gente lê a mensagem, a gente interpreta, né? E é uma passagem que eu já ouvi várias pregações sobre isso, já vi alguns devocionais, e é um versículo tão pequeno, mas que fala tanto, que falou muito comigo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Lucas 11, o versículo 3, e Lucas 12, o versículo 32. Em Lucas 11, é Jesus ensinando aos discípulos a oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. E o que me chamou a atenção nesse versículo 3, que diz assim, nessa versão diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Em algumas outras versões fala o nosso pão, a nossa provisão. E aí eu fiquei meditando, pensando nisso. Por que a cada dia, né? Por que a gente tem que orar e pedir a cada dia? Aí me veio na mente a época dos 40 anos de deserto, onde Deus derramava o maná, e o maná que ele derramava era para um dia, e as pessoas não podiam guardar, porque se elas guardassem, o alimento apodrecia, né? E ele, todo dia, ele dava o alimento, e era diário. Aí eu já ouvi algumas pregações sobre isso, e algumas interpretações falam muito disso, né? Será que se Deus desse uma provisão para a gente para um ano, a gente buscaria Ele como a gente busca? E aqui ele está falando o pão nosso de cada dia. Ou seja, Ele quer que a gente tenha essa intimidade e essa comunhão com Ele diariamente. Porque tudo que vem dele. Só que a gente tem que fazer isso diário, todo dia. Tem um versículo que fala, né? Basta o mal de cada dia e o dia seguinte a Deus pertence. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, se a gente vai estar aqui amanhã ou não. Então a gente tem que fazer essas orações, esse pedido diariamente. E é engraçado que a gente ora todo dia, eu imagino que os irmãos também orem, a gente ora, só que quantas vezes a gente ora o Pai Nosso? E foi Jesus que ensinou, e o Pai Nosso, ele é extremamente profundo nas frases, no que tem nele. Só que às vezes a gente acaba até esquecendo. Foi a oração que ele ensinou para os discípulos, né? E que eu acho que a gente deveria usar mais em todos os sentidos, né? Aí nessa questão de dar-me a cada dia o nosso pão, a gente fala, poxa, mas quer dizer que eu não posso ter nada, eu não posso ter a provisão para um mês? Não é isso que ele está falando. Ele está falando da gente ter uma dependência diária e tudo que vem dele. Então a gente ter esse reconhecer que tudo que vem para nós vem dele. Em Lucas 12, no 32, ele fala assim: portanto, não tenho medo, pequeno rebanho, porque é de grande felicidade para o Pai dar o reino a vocês. Ou seja, o nosso Pai, ele não é mesquinho, muito pelo contrário, às vezes a gente recebe muito mais daquilo que a gente pede, sem falar que daquilo que a gente merece, porque realmente, se fosse por merecimento, a gente não teria nada, né? Só que aí o que acontece? Esse pão nosso de cada dia, por muitos anos, eu senti que assim, realmente Deus nunca deixou faltar. Eu passei por dificuldades muito grandes financeiras, eu passei por situações bem complicadas, mas o pão nunca faltou. De algum jeito vinha.
Vinha através de uma cesta básica, vinha através de uma ajuda, vinha através de um trabalho, mas nunca faltou. E era o pão de cada dia. Então eu fiquei refletindo, pensando nisso, eu falei, nossa, se a gente buscasse isso mais para profundo, né? O que significaria esse pão nosso de cada dia? Aí na semana passada, com o Osni, na pregação dele, quando ele estava falando de batalha, né, espirituais, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, de como a gente se reveste, como que a gente se defende. Qual é o único jeito que a gente pode se defender de um ataque? É a gente conhecendo a palavra, é a gente estudando a palavra e a gente tendo conhecimento para não passar vergonha, porque eu lembro que ele até comentou isso. Se o inimigo vem e fala, meu, te conheço, você não conhece a palavra, velho. Então, aí eu fiquei pensando, fiquei meditando nessa palavra, porque o pão na Bíblia representa o sustento físico, mas o pão também é o sustento espiritual. Aí eu fiz uma analogia, esse pão nosso de cada dia é a gente pedir para Deus que a gente tenha esse pão, como é que eu vou dizer, essa informação, buscando, é óbvio, através da palavra, através de pregações, mas que a gente busque isso todo dia. E por que às vezes Deus não dá um conhecimento pleno? Eu li a Bíblia, decorei a Bíblia inteira, ponto. Não vou ler mais porque já decorei. Não, ele quer dar o pão todo dia. Então é a nossa obrigação pedir para que ele nos dê esse pão também espiritual, que é a palavra, que é o conhecimento da palavra e a comunhão com ele, para que a gente possa enfrentar os dias maus, para que a gente possa expulsar demônio, para que a gente esteja revestido, né, com as armaduras de Deus para a gente enfrentar o dia a dia. Porque se a gente não tiver o pão espiritual, não adianta o pão físico, que nem só do pão viverá o homem. Isso está na palavra. Então, eu fiquei meditando muito nisso e eu comecei, era uma coisa que eu realmente não... A gente pede sabedoria, a gente pede discernimento, isso é uma coisa que eu peço todo dia, mas o pão nosso, a palavra, a gente não pede, a gente tem que pedir para poder, quando a gente abrir uma Bíblia, quando a gente abrir a palavra, a gente ter o discernimento e ter o entendimento daquilo que a gente está lendo. Não é só ler por ler, já li meu versículo de hoje, tô de boa. Não, a gente tem que pedir. Eu comecei a ter essa atitude, tipo, vamos pedir, e comecei a ler, e as interpretações começam a ser diferentes, porque a palavra é viva. Por exemplo, esse versículo, quantas e quantas vezes a gente leu, quantas vezes a gente orou, e eu nunca tinha tido essa perspectiva, de que o pão é o pão também espiritual. Essa porção diária que a gente tem que ter para se ir alimentando, para que a gente possa ter um crescimento espiritual. Porque se a gente pega, vamos supor, se a gente tem uma cabeça boa, decora uma Bíblia inteira, por que a gente vai ler de novo? Ela não vai falar mais, ela já falou, já decorou, e não é isso que ele quer. Ele quer que a gente peça, que a gente tenha essa comunhão com ele diariamente e que a gente possa receber essa porção diária. Essa porção é dada de acordo, para cada um é diferente. A minha porção é diferente do Israel, do Francisco, do pastor. A gente não pode comparar. Isso não existe. A gente querer comparar o que a gente faz, a nossa... Cada um tem o seu, cada um tem seu chamado, e cada um, Deus sabe a capacidade de cada irmão. Só que todos nós somos iguais, independente se um tem um discernimento melhor, se um fala mais, outro fala menos, um consegue orar, outro... Nós somos iguais. Mas uma coisa é fato, todos nós temos que buscar e agradecer, porque uma coisa é pedir de manhã e outra coisa à noite é agradecer, porque Deus deu esse pão hoje.
Eu creio que todo mundo aqui se alimentou, eu creio que todo mundo teve um dia, nós estamos aqui, Deus nos trouxe até aqui. Nós estivemos na rua, passamos por dificuldades, quantos livramentos que nós tivemos que a gente nem viu, e a gente está aqui, juntos para pedir esse pão. Nós estamos usufruindo desse pão que Ele está dando para nós. Então é uma passagem pequena, é uma mensagem curta, mas eu gostaria muito da reflexão dos irmãos, porque isso me chamou muito a atenção. Por muitas vezes eu lia, eu sempre entendia que isso era o pão, alimento físico, que era a comida, as nossas provisões. Mas hoje eu consigo enxergar que não é só isso, que realmente esse pão é o nosso alimento espiritual. Então eu queria conversar, discutir com os irmãos sobre isso, se alguém quiser fazer algum comentário, te perguntar alguma coisa. É isso, irmãos, é uma palavra breve, mas que realmente comigo mexeu bastante. Eu queria ouvir dos irmãos o que o Espírito Santo vai mover. Amém, irmãos? Obrigado por você estar aqui. Obrigado, viu, Israel, você ter participado, irmão. Está participando, é lógico. Boa noite, Lore. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Um pouquinho mais atrasado, mas estou chegando aqui. Não tem problema. Boa noite, rapaz. Boa noite para todos. Permita-me dar minha reflexão, Ricardo. Quando você falou aí, né? Por que Deus não dá uma porção por um ano, né? Eu fiquei pensando aqui, rapaz, haja pão, né? Haja pão para receber uma porção por ano, né, rapaz? Ia ser uma carreta. Fiquei pensando aqui, rapaz, mas... Olha, há alguns versículos na Bíblia que dão esse entendimento, né, que o pão ele pode ser força, o pão pode ser alimento. Em 1 Reis fala do profeta que comeu e bebeu e se fortaleceu e caminhou. Depois que ele comeu e bebeu o pão que ele recebeu, ele obteve força. Ele estava abatido, deprimido, passando por uma situação de física e psicológica, né, de perseguição. E depois, no livro de João, Jesus fala que ele é o pão da vida. João capítulo 6, ele fala que Jesus, eu sou o pão da vida. Né? Então, quem não come minha carne não faz parte de mim. Está falando do pão espiritual. Então, a Bíblia dá essa conotação, essa direção do alimento diário. Deus já tentou dar, né, lendo o Antigo Testamento, Deus já tentou dar uma quantidade que sobra pão, né? Mas o homem, ele, pela vaidade, né, pelo contexto da Bíblia, ele acaba se esquecendo. Tanto que para Moisés ele pedia para Moisés ler o livro da lei. Relembre o povo para ler o livro, e o povo esquecia. Então, eu acho que a natureza caída é inato de você esquecer o que você aprendeu. Quando a gente vive uma profissão, a gente torna-se fiel àquela profissão e perito daquela profissão, um especialista. Mas perante as outras áreas, nós não sabemos nada, né? A gente sabe de física, de química, de biologia, mas às vezes o cara é bom no futebol, ele entende de futebol. Às vezes o cara é bom na matemática, mas não sabe nada de português. É com esse pessoal do direito que eles não conseguem fazer conta, eles não conseguem usar, tem que usar a calculadora, eles não têm habilidade matemática, mas são bons no direito penal, direito civil. Então, como você falou, é habilidade. Mas se nós tivéssemos a capacidade de suportar o pão da vida, creio eu que o nosso corpo, como você bem disse, me fez me lembrar da parábola dos talentos. Deus dá o talento conforme a sua capacidade. A um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5. É a capacidade de suportar. E outra passagem também ele fala quanto a explicar o que é terreno e o que é dos céus. Ele fala assim, se eu só expliquei até agora coisas terrenas e vocês não entenderam, imagine se eu explicasse coisas do reino dos céus. Vocês não têm capacidade.
Então eu acho que é a maneira sábia de Deus de nos mostrar, nos capacitar e nos lapidar dia a dia, buscando a presença dele, para a gente poder ir crescendo em graça na presença dele para não escapar. Porque, olhando para trás, muitos reis de Israel, mesmo ungido, mesmo com sacerdote, eles escorregavam, eles deixavam, esqueciam os ensinamentos. E já que Jesus fala, ele crava lá em João 6, que ele é o pão da vida e que temos de buscar ele dia e noite, que são os verdadeiros adoradores, eu acho que é a melhor maneira que Deus encontrou e nos capacitando dia a dia. Então acho que seria esse o que eu consegui entender, né? Estudando pela palavra, até onde Deus me capacitou. Que Deus possa nos abençoar, não falte pão para cada irmão que irá assistir depois, que esse pão seja aquele pão como lá em 1 de Reis, que alimente e possamos caminhar pelo menos um ano na presença de Deus. Amém, Ricardo, parabéns pela mensagem, Deus te abençoe. Amém, Osni, obrigado, irmão, obrigado pelos comentários, pelo complemento. Obrigado, querido. Mais alguém, irmão? Eu ainda volto a uma pregação que o pastor Carlinhos fez há 2 semanas atrás sobre o bisneto de Davi, não é isso, pastor? Que era Asa. Eu estava pensando que da mesma maneira que Josué venceu, Asa também era um exército muito pequeno, acho que eram contra os etíopes, e o povo venceu uma batalha inesperada. Para variar, Deus cumprindo seus propósitos e cumprindo os seus propósitos, porque ele vai cumprir os propósitos dele, a palavra dele não volta vazia, a revelação dele vai ser manifesta através da história da humanidade, e aí Deus fez o que era absolutamente inesperado. O rei pegou os espólios e ficou um tempão ali, foi a minha interpretação, ficou um tempão ali sem a necessidade de... É mais ou menos do que a gente está falando aqui, né? Era pão demais. Tava super suprido. E aí, num determinado momento, uma nova situação aconteceu. Ele acabou não pedindo a direção de Deus e ele acabou perdendo uma guerra. E aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, meu, como é que um cara que participou de um milagre tão gigantesco, que viu um exército diminuto ganhar de um exército monstruoso, talvez nenhum de nós aqui tenha visto tamanha manifestação do poder de Deus, né? E ninguém de nós aqui viu uma coisa tão gigantesca como essa. E como a gente é suscetível a isso, né? Como a gente é suscetível a essa sensação de que a gente supriu, chegou, já temos, já conquistamos, já foi, estamos com a nossa alimentação pronta, está tudo resolvido. Não tem a menor condição disso acontecer. Nós somos absolutamente carentes da graça, da instrução, do cuidado, cada dia, cada relação nova, cada situação do dia a dia que a gente se depara com o cônjuge, com os filhos, com os vizinhos. Pronto, está aí já um lugar cheio de necessidade
do cuidado, da clareza, da orientação de Deus, para que a gente possa se tratar da gente, ver aquilo que em nós é deficitário, como é que a gente não conseguiu lidar com isso, e lidar com o outro. É muito dinâmica essa condição, né? E, portanto, o pão é diário mesmo, Ricardão. Tem que ser diário, não, tem que ser alimentação de 3 em 3 minutos, de 3 em 3 horas, pouquíssimas porções, e está comendo o tempo todo. Por isso Paulo diz, orar quando? É o tempo todo, é incessante, é atento, porque o propósito de Deus é tão absolutamente distinto da maneira simplória e quadrada de se viver, né? É uma proposta de uma transformação tão cheia de vida, né? Tão valiosa, que tem que comer um pouquinho cada dia para não engordar, né? E não achar que está podendo e que não precisa. Puxa vida, muito boa reflexão. Obrigado, viu, Osni? Obrigado, Ricardão. Imagina, irmão, eu que agradeço. Mais alguém? Ricardo, boa noite a todos, a paz. Fala, irmão. Qual foi o texto que você leu aí? Qual a referência, por favor? Lucas 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Pequeno, mas gigante. Glória a Deus. Eu peguei já a mensagem já no decorrer da reunião. Estava aqui, graças a Deus, eu já estou aqui no Espírito Santo. Já fui transferido, glória a Deus. Cheguei aqui no sábado. Bom, e estava aqui nas atividades, aqui na correria. Consegui pegar aqui um pouco da mensagem aí, já os comentários. Estava meditando sobre a tentação de Jesus. E o que ocorre, irmãos? Que o Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E fiquei pensando, meu Deus, o próprio Cristo, né? Ele foi conduzido. Nós também somos conduzidos, né? Deus permite que os filhos, os servos passem por desertos, por vales. Lá nesse texto está em João 4, né, a partir ali do versículo 4, 1, né, a partir do 1. O que ocorre? É que Jesus ele jejua, 40 dias e 40 noites, está no versículo 2. Fiquei pensando, irmão, meu Deus, foi conduzido ao deserto por Deus, jejuou. Nós, irmãos, a gente precisa fechar nossa guarda. O próprio Jesus. Você vê que Deus não poupou nem Jesus de passar por esse processo. Então, quantos processos nós vivemos? Você aí, se está passando por algum deserto, por algum vale, mas tudo isso com o intuito de você sair mais fortalecido, de você crescer. E o que ocorre? Que ali na tentação ali, eu lembrei, no decorrer da mensagem que eu ouvi sua aí, Ricardo, dos comentários, no versículo 4, o 4:4. O 4:3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. No 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, realmente, o alimento natural é necessário. Cristo ele traz essa clareza, esse entendimento que a gente
não vai viver só desse alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Realmente é esse alimento que vai, né, nos fortalecer, né, para que cumpramos aquilo que o Senhor tem. Então, até a palavra de confronto, no sentido de a gente está tão preocupado com o alimento natural, né? Tem que comer a picanha, né? Tem que comer a carne. Glória a Deus, irmão. Se tiver condições de comer caviar, glória a Deus. Mas esse entendimento que, às vezes, irmãos, né? Como o Ricardo aí comentou, assim, um pouquinho de testemunho, eu não peguei todo, né? Mas falando testemunho, assim, acho que de guerra, de batalha espiritual, essa questão do alimento. Eu lembro na época da Covid que eu ouvi comentários assim, que, poxa, eu tô comendo ovo há não sei quanto tempo, tanto que eu não como uma carne. Irmã da igreja, meu Deus, glória a Deus, tá comendo ovo, tá comendo arroz, tá comendo feijão. Porque o mais importante é isso, não é só disso que se viver. Nem só de pão viverá o homem. A gente não vai viver só de pão, irmão. Não vai viver só dessa comida natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa reunião, né, a importância dessa reunião é isso, é um alimento espiritual para a gente também. Isso aqui, para mim, é uma escola. Né? Uma escola de servos, uma escola de líderes. Tenho pais espirituais, eu tenho irmãos aqui nessa reunião. Eu aprendo muito. E Deus também me usa para compartilhar a mensagem com os irmãos. Então, assim, é bênção, agradeço aí essa reflexão. Não peguei aí o início, mas, glória a Deus, peguei a mensagem aí, os comentários, e foi aqui um pouquinho que eu lembrei, aquilo que eu estava meditando hoje, em relação a isso, né? O próprio Cristo foi conduzido, o próprio Cristo foi tentado, então que possamos estar atentos, né? Cristo passou por isso. Quem somos nós? Né? Então a gente se apropriar dessa palavra e desse ensino. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vai ser só de pão, de carne, de comida. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que ser diário, irmão. Senão a gente espiritualmente é aquela guerra, né? É a carne e espírito. E vai vencer realmente aquele que estiver mais forte. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito. Glória a Deus. Amém, Marquinhos. Daqui 2 dias você pode ver o começo, tá? Porque o Osni já posta no YouTube, tá? Não tem desculpa não, tá? Amém, glória a Deus. Ô, Francisco, você quer comentar alguma coisa? Lore, Wagner. O Wagner está trabalhando, né, Wagner? Está em missão. Israel, então, fica à vontade, viu? Então, eu também recordo uma passagem que fala sobre Abraão, quando prenderam Ló, e ele foi contra os 4 reis, eu acho, e os 4 reis tinham mais de 20 homens, mais de 20 mil homens, enquanto que Abraão foi só com 300 homens. E Deus colocou a sua mão sobre eles, e eles venceram a batalha contra esses reis, entendeu? Isso aí me faz ver que não é a quantidade que importa, mas sim a presença de Deus naqueles poucos homens que estavam ali, que conseguiram vencer esses 20 mil homens, que, pela lógica, 20 mil homens iam, tipo assim, exterminar aqueles 300 em um piscar de olhos. Mas quando você tem Deus à frente, quando Deus está te fornecendo o pão a cada dia, é o que basta, você entendeu? Aí eu lembrei disso aí e falei assim, realmente é uma reflexão muito boa, entendeu? É isso aí. Amém, Francisco. Você está com uma carinha de interrogação, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, estamos aqui para isso, viu, irmão? Boa noite. Lore. Pastor Carlinhos, se o senhor quiser comentar, fica à vontade, estamos com tempo hoje.
Glória a Deus, né? A palavra do Senhor sempre é rica, é maravilhosa, porque, de fato, é um alimento constante. A gente não pode comer tudo durante o ano, comer tudo de uma vez, né? Põe um banquete, você come até não aguentar mais e depois daqui para frente eu não como mais. Não é assim, né? A gente tem que se alimentar diariamente e esse pão material serve para a gente estar fortalecido para se manter nos caminhos do Senhor. Agora, a palavra do Senhor, realmente, ela não volta vazia. Tudo aquilo que nós precisamos, nós achamos na palavra de Deus. É um alimento perfeito, né? O corpo, ele precisa de todos os alimentos que a palavra tem para fornecer. O que cabe a cada um de nós é buscar esse alimento diário, né? Não podemos buscar o Senhor só de fim de semana, né? Quando eu vou na igreja, ou lá eu leio a Bíblia. Não, tem que ler, orar todos os dias, buscar a presença do Senhor todos os dias. Esse é o alimento que vai nos sustentar no dia mau, no dia da luta, no dia da tentação. E eu lembro quando o Marquinhos colocou ali que o próprio Jesus foi tentado, e terminando aquela passagem, ele fala, e o inimigo, né, Satanás o deixou por um tempo. Não que ele jamais voltaria para tentar Jesus, quanto mais a cada um de nós. Ele deixou por um tempo. E com certeza, o inimigo ele fica à espreita, tentando derrubar a qualquer momento, sabendo onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso nós temos que estar fortalecidos. Você não vai para uma batalha raquítico, com fome, né? Com as pernas bambas. Você vai forte, você vai preparado, você fez ali um exercício físico para aguentar longas caminhadas. Assim que tem que ser a vida cristã. Nós temos uma longa caminhada até a volta do Senhor. E então, para isso, nós temos que estar fortalecidos. O alimento material, que é o pão de cada dia, e também o alimento espiritual, que é o mais importante. Eu lembro que eu estava procurando aqui, mas eu não achei, a passagem que Jesus fez a primeira multiplicação de pão, e depois o povo procurou ele, porque queriam pão, né? E ele fala, vocês estão procurando o pão que perece, vocês deviam procurar o pão que permanece, que é a palavra, né? O alimento que ele deu. Então, todo aquele dia que ele ficou evangelizando, falando, pregando, dando as boas novas de salvação, no final da tarde, ele, antes de despedir, ele deu o pão, né? E o pessoal parece que só aquilo que gravou. Na segunda multiplicação de pães, o pessoal correu atrás de Jesus por causa do pão material e não do alimento mais importante que eles tinham recebido. Então é importante associar um com o outro. O alimento material é fundamental, a gente tem que orar, tem que pedir sim, tem que agradecer. Lembrando, né, nós vamos ter agora, o último sábado desse mês, um culto de ação de graças. Por que nós fazemos isso? É gratidão pelo alimento que ele nos dá, ou que nos deu durante todo o ano. Sempre a gente comenta lá, olha, faltou alguma coisa na sua mesa? Você passou fome durante este ano? Você pode ter passado por situações difíceis, por provações, mas nunca faltou alimento. E então é um momento também que nós temos que agradecer, a ação de graças. A ação de graças tem que ser todos os dias. E então esse alimento nunca tem nos faltado. E o alimento espiritual é o que vai nos levar à eternidade para todos sempre. Então, a importância dos dois caminharem juntos, né? O pão que o Senhor nos dá a cada dia e também o alimento a cada dia. O Ricardo falou assim, que adianta a gente ler a Bíblia, decorar a Bíblia toda e já não precisa mais? Não é assim. Eu vejo assim, Ricardo, cada dia, mesmo que eu já tenha lido aquele versículo 15 vezes, 50 vezes, ele pode, de uma forma diferente, me tocar naquele dia, naquele momento, naquela aprovação. Tamanha a riqueza da palavra de Deus. Não é só um livro, é a palavra de Deus. Então esse é o alimento, né? Ah, mas eu já li essa passagem. Como mesmo essa passagem que você já leu, né? A oração do Pai Nosso. E você fez um enfoque muito importante, mostrando que esse alimento tem que ser diário. E a cada dia Deus tem nos dado, e a cada dia nós temos que buscar a presença dele. Amém? Glória a Deus pela palavra, pelos comentários. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Boa noite para todos, cada um de vocês. A gente estava com tempo, viu, pastor? Ricardo. Você está bem, mano? É que o sinal lá do Rio Grande do Norte, até chegar aqui, cara, demora, entendeu? Demora. Ele se conectou às 9, só que só entrou agora.
Rio Grande do Norte não é fácil, não, é longe. Não é fácil, não, pastor Carlinhos. Muito bem, me ajuda aí. Senão, não ouço, me expulso. Meus queridos, a semana passada. Hoje tem gente nova aí, é Israel, não é isso? Beleza, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Acontece que a semana passada eu não pude entrar, porque eu fui levar a Renata no médico, e era um problema meio sério naquela perna dela, e nesse horário eu estava lá no hospital com ela. E fui, não avisei, eu estou sendo um aluno meio complicado, né? E nas orações, pastor Carlinhos, ora por ela, que amanhã ela vai fazer uma cirurgia da perna novamente, né? Tá naquela batalha, naquela luta, né? E já colocar aí nas suas orações, né? E como falar um pouquinho da palavra de Deus, é isso mesmo, é a gente, cada vez que lê, mesmo que seja o mesmo versículo, sempre tem coisas novas a nos ensinar. Então, a palavra de Deus, nós temos que estar com ela todos os dias. Se puder levar uma Bíblia de bolso, você ande com ela. Hoje tem a possibilidade do celular. E celular todo mundo tem um. Coloca, baixa uma Bíblia. A palavra de Deus, ela tem que estar junto com nós. O nosso coração também. Aquele que tem a facilidade de decorar, de gravar, é maravilhoso. E vamos seguir, vamos buscar. O nosso país, ele só melhora se o povão se unir, se o povão se arrepender, se tiver um avivamento, aí muda. Mas se o povão continuar da forma que acha que as coisas vão vir com o vento, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos em frente. E que Deus nos ajude, que Deus, se a gente chegar a Ele vai nos ajudar. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Temos pedido de oração? O Dedé estava falando, né? Nós temos que orar, nós oramos sempre no Brasil. E eu vi uma estatística, o Brasil é o segundo país do mundo mais cristão. O primeiro é os Estados Unidos. Olha a potência que é os Estados Unidos. Nós devíamos ser a segunda potência mundial, se os cristãos tivessem unidos em oração. Esse é o papel de um cristão numa nação. Então veja quanto longe nós estamos, em segundo lugar, em números de cristãos, mas muito longe da prosperidade que um país poderia ter se temesse a Deus, se servisse ao Senhor. Então, nós somos aquela fatia que estamos orando pelo Brasil. E eu oro sempre para que a igreja brasileira, não é a denominação, mas a igreja brasileira esteja em constante oração por esta nação. Só assim nós vamos ter grandes vitórias. Então, nós estamos fazendo aqui, pela misericórdia de Deus, a nossa parte, né? Estamos orando, e eu creio que vocês também, nas suas igrejas, estejam orando pelo Brasil e orar também diariamente por esse país. Mais alguém quer algum pedido? Eu, pastor Carlinhos. Eu queria fazer um pedido de oração pela minha neta, que ela começou com um problema lá e perdendo muito líquido e água, já fizeram todo tipo de exame e os médicos não descobrem nada. Acho que deve ser, outro médico falou que é um câncer, né? Chama Giovana o nome dela. E pela Beatriz, minha irmã, que me manda bem, né? Cabeça, Dona Josefa e o Marcelo, essa turma aí. E pela Islane também, tá bom? Islane? Islane é a mãe da Giovana, né? Ah, sim. É aquela filha na igreja, que agora está afastada da igreja, né? Sim, da minha filha. E a Giovana é minha neta, ela tem 17, 18 anos, mas fizeram exame de todo jeito, não acharam nada nela, e ela só perdendo líquido direto. Vai lá, estira líquido da barriga, depois incha de novo, perdendo muito líquido. Até agora não descobriram nada. Vamos orar, né? Deus é o médico dos médicos, Lorival. Vamos colocar nossa fé em ação. Creio que o Senhor pode operar na vida dela. No nome de Jesus. Queremos ouvir esse testemunho para a glória do Senhor. Vamos orar pela vida. Mais alguém, irmãos? Boa noite, paz do Senhor. Gostaria de agradecer a oração que tinha pedido aí por um amigo meu, o filho dele, que fez cirurgia de peito aberto.
e me deu notícia que foi um sucesso, foi tudo tranquilo, e o PD já tá em casa. Aí eu falei para ele, ó, eu tinha que colocar o nome do seu filho na oração. Aí ele ficou todo sem graça e foi e me agradeceu, porque o senhor já teve um sucesso e pediu para eu agradecer, né, pela oração. Muito bom, Wagner. Glória a Deus, né? Deus, ele ouve, sim. A gente não pode parar de orar, né? Mais alguém, irmãos? Eu peço oração pela Raquel, para que ela está bem melhor, mas vira e mexe a enxaqueca ataca, né? Aí, segundo os médicos, ela fez uns exames, falou que era devido a estresse e tal, que não pode ficar nervosa, não sei o que lá. Mas é aquela vez só, não tem como não ficar nervoso, sempre acontece alguma coisinha. Aí estou pedindo oração por ela também, para que Deus esteja curando ela por completo. Vamos orar, sim. Mais alguém, irmãos? Eu, pastor Carlos. Eu queria que você orasse pela Branca, o nosso grupo aí orasse pela Branca, que ela hoje foi para amanhã de jejum e deu um problema no joelho, não está podendo nem andar. Não sei o que foi, né? Ela vinha apontando, não sei se machucou. Vamos orar pela Branca. Amém, irmãos? Então vamos orar? Pastor, sim. Eu quero também gratidão, Daniele. Tem, acho que há um mês, já tem, que a gente estava orando por Daniele, aquele caso do câncer na tireoide, na garganta, né? O esposo dela ontem mandou mensagem que fez a cirurgia e graças a Deus ocorreu tudo bem. Tá bom? Para agradecer a esse pronto aí. E também gratidão aí, agradecer as orações aí pela minha vida, nesse período aí que eu fiquei no Rio de Janeiro, nesse bate e volta, né, do Rio para o Espírito Santo. E, graças a Deus eu consegui essa transferência para o Espírito Santo. Tá bom? Gratidão aí. Glória a Deus. Mais alguém? Então vamos orar, né? Coloca a tua fé em ação aí, meu irmão. Deus é poderoso, Ele tem todo o poder e Ele vai operar agora em nome de Jesus. Amém, amém, pastor. Senhor amado Pai, Deus poderoso, glorificado, exaltado, bendito e adorado seja o teu nome. Senhor, para nós é um privilégio estarmos reunidos mais uma vez, mais um dia desta semana, na terça-feira, onde nós temos esse privilégio, Deus, de ouvirmos a tua palavra, de também fazermos os nossos comentários, os nossos testemunhos, as experiências que teu povo tem passado e como o Senhor tem sustentado cada um de nós. Como é bom, ó Deus, depender do Senhor, sabendo que as tuas bondosas mãos estão sempre estendidas sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade maravilhosa. Oramos pela Renata, Senhor, que vai fazer amanhã uma cirurgia na perna. O Senhor é Deus de poder. O Senhor pode, ó Deus, desobstruir aquelas veias. O Senhor pode operar e restaurar completamente a Renata, Senhor. Eu creio, ela é tua serva, ela é propriedade exclusiva do Senhor. Visita, Senhor, a Renata agora, tranquilizando seu coração, e prepara os médicos, os enfermeiros, anestesistas, os equipamentos, Senhor, que tudo corra bem e que a sua recuperação seja extraordinária para a glória do teu nome, Senhor. Oramos pela nossa nação, o Brasil. Senhor, nós continuamos orando por esta nação. Esse é o nosso papel, o nosso dever, a nossa obrigação como cristãos, de orarmos por esta nação. Eu sei que o Senhor tem um poder para mudar tempos e estações, colocar reis e tirar reis, humilhar o que está exaltado e exaltar o que está humilhado. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o único que tem poder e autoridade para julgar. Julgue, Senhor, esses homens que estão na liderança dessa nação. Só o Senhor tem poder para julgá-los, ó Pai. Que haja responsabilidade, que haja temor e tremor diante de Ti. Portanto, liberta o Brasil da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da violência. Que este país seja liberto, ó Pai, dessas hostes malignas de Satanás que operam nesta nação. É o nosso clamor que Te fazemos como igreja do Senhor. E cremos que o Senhor tem ouvido, porque diz a Tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos milhões de justificados e orando e intercedendo por esta nação. Oramos também pela neta do Lorival, a Giovana, Senhor, seja o que for, ó Pai, e há naquele corpo, em nome de Jesus. Visita aquela vida agora, que cesse aquele mal, seja onde for, ó Deus, que está produzindo esse líquido, que cesse em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Se o médico não acha, estamos indo diretamente na fonte da cura, na fonte da vida que é o Senhor. Liberta esta jovem, ó Pai, que isto seja para glorificar o Teu nome. Também a Beatriz, Senhor, oramos por ela,
a Josefa, o senhor Marcelo, a Branca também, ó Deus, que está com problema no joelho. Põe as tuas mãos ali, tira todo o mal, Senhor, renova as suas forças. Ela foi te servir, foi na tua casa. E Deus, então, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder restaurador sobre a vida dela. Senhor, temos agradecimento do Wagner, Senhor, o sucesso daquela cirurgia que ele havia pedido. Aceita a nossa gratidão, ó Pai, como é bom poder ter palavras de gratidão. O Senhor espera que a gente tenha um coração agradecido. E nós estamos juntos aqui agradecendo por esta vitória que foi essa cirurgia. Muito obrigado, Pai. Recebe esse agradecimento. A Raquel, Senhor, que está com aquela enxaqueca também, continuamos orando e repreendendo todo o mal, todo o distúrbio, ó Deus, que houver, se for estresse, seja o que for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal naquela cabeça e que o seu organismo seja totalmente restaurado, ó Pai. Oramos também pela a gratidão que o Marquinhos tenta para dar pelo fato dele ter comentado da cirurgia da Daniele, Senhor, que tudo correu bem, como o Senhor é bom, ó Deus, como é gostoso ouvir que o Senhor atendeu pela tua misericórdia. E também a gratidão do Marquinhos pela sua transferência, tantas lutas que ele passou, tanta correria de lá para cá, mas hoje, Senhor, ele conseguiu esta grande bênção de estar, ó Deus, fixado no lugar onde está a sua família. Muito obrigado, Deus, por esta vitória. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, abençoada, um sono reparador e um restante da semana na direção do teu Espírito Santo. É o nosso pedido, é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E amém.